Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Então, a fidelidade de Deus nunca vai mudar pelo fato de nós estarmos emocionalmente abalados, estarmos sem fé, apesar de que a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós precisamos olhar para as histórias bíblicas. Uma história que me vem à mente é a história de Moisés, o pequenino Moisés. Todas as crianças deveriam ser mortas. E a mãe de Moisés, com lágrimas nos olhos, colocou o bebê na cesta e ele foi recolhido naquele rio pela filha do faraó. Até que chegasse o tempo da promessa de se cumprir. Moisés foi usado como libertador do povo que estava em cativeiro. Então Deus tem um plano e esse plano ele vai acontecer. Obviamente ele nos pede que nós tenhamos fé, que nós nos coloquemos em expectativa, mas a fidelidade de Deus, os planos dele não serão frustrados por causa da nossa desistência, não. Sabe aquelas vezes que você fala assim, meu Deus, eu não mereço nada disso, mas ainda assim o Senhor faz por mim. Sabe, nós nos sentimos constrangidos às vezes por duvidarmos, por permitirmos que a nossa fé seja abalada, por ficarmos numa posição de intranquilidade, de nervosismo, de ansiedade. Porque Deus, ele não se abala com nada. Ele é Deus. É muito difícil nós explicarmos Deus, pois ele é perfeito. E qual é a concepção que nós temos de perfeição? Aquela que está dentro de nós, que é falha. Então nós não temos uma concepção real que possa definir esse Deus que nos chama de filhos, que habita em nós, que escolheu habitar em nós. Então, haja o que houver, ele não muda, ele continua o mesmo. E nós, ainda que em meio às tribulações, em meio aos altos e baixos da nossa fé, nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar perseverando, crendo que o amor dele cobre todas as transgressões, que o amor dele nos encontra. Agora, é necessário também que nós façamos a nossa parte. Sabe, tem uma canção que eu sempre me lembro dela, que ela diz assim, nem que for me arrastando, eu não volto atrás. Então, ainda que nós temos que ir arrastando, Deus honrará os nossos esforços. Ainda que tudo fique ao contrário, ainda que não entendamos nada, porque há momentos, irmãos, em que nós realmente não entendemos nada. Nós vivemos num mundo em que a frieza nos corações tem sido muito, muito forte, sabe? A indiferença, a infidelidade, uma série de coisas. Mas Deus, esse Deus que nos ama, que nos diz através da palavra dele o que ele tem para nós, quem ele é para nós enquanto Pai, o que Cristo veio fazer e mudou toda a história, isso não muda, isso é imutável. Então, ainda que as pessoas mudem, ainda que prevaleça a frieza, a palavra de Deus ela não é revogada, ela não muda e ela continuará cumprindo tudo aquilo que tem de ser cumprido. O Salmo 23 fala, e eu vou repetir aqui, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias das nossas vidas. Não somos nós que seguimos. Elas nos seguem, a bondade e a misericórdia. E ainda que as pessoas nos decepcionem, ainda que as pessoas nos julguem, nos critiquem, sabe? Nós precisamos manter firme nas nossas mentes que o nosso juiz verdadeiro, aquele que nos conhece no mais profundo, mais do que nós mesmos nos conhecemos, ele não dorme e ele faz justiça àqueles que esperam dele essa justiça. Quantas vezes eu ouço, né, como pastora, como terapeuta, pessoas que falam, mas eu fui julgado. Poxa, a pessoa, às vezes até numa oração, ela usou a oração para falar, tipo profecia, mas não era profecia, para me julgar, para me condenar, para me criticar. Sim, irmãos, isso acontece. E às vezes acontece entre pessoas que se dizem até amigas, infelizmente. Mas nós, quando observamos essas coisas, e estamos sensíveis e nos sentimos ofendidos, alcançados por isso,
que nós tenhamos isso aí como exemplo para não fazermos o mesmo com as outras pessoas. E entendermos que se as pessoas fazem isso, algo dentro delas que as está incomodando. Porque a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração aí é mente, tá? O que a mente está cheia. Porque também a Bíblia fala que não se pode jorrar de uma mesma fonte águas amargas e águas doces. Então as pessoas que estão incapacitadas, que não amam, que fazem assim, verdadeiramente, elas estão adoecidas emocionalmente. E estar adoecido emocionalmente, a grande causa de uma doença emocional, de um desequilíbrio emocional, é o egoísmo. Porque o amor nos faz felizes. E todos os frutos do amor, a compreensão, a solidariedade, a compaixão, sabe? Não julgar o outro, não apontar o dedo para o outro. Por mais que nós achemos que conhecemos as histórias das pessoas, nós não conhecemos, amados. Nós não sabemos nem de nós mesmos na profundidade, tal como Deus sabe. Então é muito importante, porque a Bíblia fala, lá em Tiago, que a língua é um perigo. Então vamos segurar os nossos lábios. Só por hoje não vamos fazer a menor crítica que seja, em nada procurar defeitos, exceto olhar para dentro de nós mesmos e estarmos nesse trabalho árduo, nesse trabalho constante, nesse processo contínuo de nos corrigirmos. É o mínimo que nós vamos fazer. E dependemos da graça para fazer todas as coisas, sabe? E Deus está conosco. Ele nunca desistiu de nós. Ele nunca nos abandonou. Quando olhamos para as nossas vidas, quando chegarmos no final deste dia e pedimos a Deus que nos recorde, que nos ajude a ver, a perceber, porque às vezes nós temos dificuldade até para perceber o quão maravilhoso Deus foi para nós naquele dia. Quantas coisas Ele fez por nós. Aquilo que nós vemos, porque tem as coisas que nós não vemos. E que Ele está ali trabalhando, que Ele está ali socorrendo, que Ele está ali ajudando. Mas também, amados, não podemos nos esquecer que a nossa vida não é limitada apenas a essa dimensão. Porque quando vem as tristezas, quando vem o final da vida, quando vem os limites, quando vem tudo isso, nós precisamos mais do que nunca estarmos ancorados em Deus, para termos a certeza que há um plano para as nossas vidas. E que desde que confiemos e continuemos apegados, agarrados ao Senhor, dependentes dEle, nós podemos aguardar, podemos confiar no amor dEle por nós. Ainda que existam bilhões de pessoas sobre a face da terra, Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele vê o mais profundo dos nossos corações. Ele não deixa de atender o clamor sincero de arrependimento, sabe, de conscientização, de desejo de acertar, de arrependimento pelas ignorâncias, pelos erros que nós cometemos, em tempos de ignorância, em tempos de incapacidade de amar. Ele nos perdoa, mas Ele espera que nós tenhamos a atitude de pedir esse perdão, sabe, de reconhecermos, de darmos o primeiro passo e nos apegarmos à fé, à entrega, à humildade, ao exercício da humildade. Precisamos pedir perdão? Vamos pedir perdão. Tem uma frase, uma mini estrofe que diz o seguinte: se pudéssemos ler as histórias secretas dos nossos inimigos, encontraríamos na vida deles tristeza e sofrimento suficiente para desarmar o nosso ódio. Sim. Então as pessoas dão o que elas têm. Quando nós vemos uma pessoa atacar a outra, ser tão má, sabe? Ela está adoecida. E todos os nossos atos têm consequências e nós vamos colher os frutos. Não tem como escapar deles. É a lei do universo que Deus colocou sobre a terra. Então, amados, que no dia de hoje nós pensemos, nós peçamos a Deus que Ele cuide das nossas mentes, porque Ele manterá em paz todo aquele que o propósito é firme. E se o seu propósito é continuar submetido à vontade de Deus, a querer revelá-lo, a querer conhecê-lo, a querer pautar a sua vida na palavra dele, não tem onde errar. Lutas nós teremos, como Jesus disse. No mundo tereis aflição, mas esteja de bom ânimo, porque eu venci o mundo e nós todos venceremos em nome de Jesus. Vamos orar? Antes de falar, compartilhe
Curta. Isso é muito importante para que a palavra fale. Papaizinho lindo, querido, santo, justo, fiel, inigualável, incomparável, indescritível. Nós te amamos, Senhor, mas queremos aprender mais deste amor, queremos nos aperfeiçoar em amor por Ti, Deus, em adoração. Nos ajude, Deus, a amar, Pai, nós somos dependentes de Ti. Em tudo, por tudo, para tudo, nós somos dependentes de Ti, Deus. E esse é o lugar, Pai, ideal de se estar, na dependência do Teu amor, do Teu favor, Pai. Somos feitura das Tuas mãos, Pai. Foi o Senhor que nos criou. Foi o Senhor que nos deu o sopro de vida, Deus. É o Senhor que nos conserva vivos, é o Senhor que cuida de nós, que conhece os nossos pensamentos. Ainda quando nem pensamos, o Senhor já sabe o que nós vamos pensar, Deus. Tu és magnífico, Pai. Continua conosco. Dá-nos no dia de hoje, essencialmente, um coração amoroso e grato, Deus. E um coração amoroso, os frutos são maravilhosos. É um coração perdoador, solidário, compassivo, empático, Pai, que se importa com o outro. Nos ajuda a assim sermos no dia de hoje, pela Tua graça, pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.